predileto do rei. Capítulo 14. Uma multidão, apenhada em barcos e espalhada pelo pomar, aguardava Jesus. E com uma parábola ele deu início. Um rei tinha belíssimos cavalos, todos de raça, mas um era especial e tratado com regalias para que fosse o prodígio do seu reino. Certo dia, ele se rebelou e fugiu para outro dono. O rei, amargurado, prometeu perdoá-lo, mas a cada dia seu predileto se rebelava mais e mais. Apesar das chicotadas, não queria voltar. Não admitia ter errado e punha toda a culpa no rei. Depois de ter enviado mensageiros sem sucesso, o rei mandou seu próprio filho. Ele tem o mesmo coração que eu e falará com o mesmo amor. Aliás, um amor ainda mais doce, porque meu filho sou eu mesmo, sublimado no amor. Amigos, e como ele recebeu o filho do rei? Teria ficado contente de voltar ao lugar de suas delícias? Pois sabeis que sois estes prediletos do Rei dos céus. Amo-vos como um só Deus pode amar. Vinde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao terminar, Jesus pegou a bolsa de moedas e as dividiu em 6 partes. Uma delas bem maior. Um homem todo encurvado recebeu a sua parte e foi curado. 2 cegos e 2 velhinhos receberam dinheiro e também a cura. Por fim, levaram uma jovem mãe, cujo marido havia morrido no mar. Sua luta era enorme. Sozinha tinha que sustentar e criar os 7 filhos. Jesus deu-lhe a maior parte, acarinhou as crianças e lhe pediu que fosse boa e os instruísse na lei. Sentado bem ao lado, um velho, ao perceber que não havia sobrado nada, começou a gritar, indignado. Disse que tinha vindo de longe porque ali se dava dinheiro. Jesus permaneceu calado, ouvindo homens bravejar. E por fim, devias perceber pelo meu silêncio que te reconheci. És um avarento, ladrão e vives do lucro. Mas em respeito à tua idade, não tira a bolsa cheia de ouro que trazes contigo. O povo quis agredir o homem, mas Jesus advertiu: calai-vos. Se ele errou, não erreis também. Se faltou com a honestidade, não falteis com a caridade. Ao que erra, não se insulta. Cada um tem o seu pecado. Precisei envergonhá-lo, porque não é lícito roubar, ainda mais dos pobres, desamparados. Jesus viu-se cercado por possessos, aleijados, cegos, criaturas vivendo como animais. Foi ao encontro deles e ordenou: sai deles, deixa as criaturas de Deus. E todos foram libertos. Mais tarde, os discípulos rodearam Jesus, aparentemente desconsolados. Amigos, eu vos afirmo que em Israel estão todos os pecados do mundo. Os demônios moram aqui. A verdadeira possessão faz os corações se voltarem contra toda honestidade, toda justiça e todo amor, fazendo deles um antro de violência, erros e vinganças. Muito abatido, Jesus percebia neles o espírito arraigado de ódio e a falta de vontade de mudar. Ah, meu Pai, vim a este mundo, mas os homens não querem se salvar. Era noite ainda, quando Jesus se isolou para orar. De joelhos, fez a sua ardente oração,
sob o peso do grande sofrimento. Depois, em pé e de braços abertos, continuou. Agora sorrindo, parecia uma cruz viva, alta e angélica, de tão majestosa. Os discípulos se preocuparam. Por que não descansastes, mestre? Amigos, eu rezo para elevar meu espírito e unir-me ao Pai. Tudo se consegue pela oração. Se não for a graça pedida, que nem sempre vem fora da ordem, a oração traz paz e equilíbrio. Mestre, nós não sabemos rezar. Dizeis coisas que sabeis, da forma que sabeis. Não são palavras que agradam ao Pai, mas um coração contrito. Eu vos ensinarei a mais santa das orações, quando tiverdes o mínimo de luz e de santidade. Ao verem Jesus esgotado, os discípulos tentaram dispersar a multidão. Não, isso não se faz. Sou amor, luz e salvação todos os dias da semana. Virá um tempo em que nem o tempo dado a um pássaro para saciar-se de grãozinho será dado ao Filho do Homem. Assim ficarás doente. Ah, se todos viessem a mim para ouvir e chorar as dores e pecados. Se me consumisse em lhes falar, em perdoar e derramar meu poder, aí sim não sentiria mais saudades do céu. Ide aos vilarejos e dizei que irei visitá-los. Sou de todos e todos devem me ter. E nós, mestres, ficareis em Cafarnaum, acomodando as multidões. Pedro reagiu. Pedro, que a obediência te faça feliz, porque assim me serás útil. Um leproso, que mais parecia um esqueleto humano, vivia em total miséria em Corozaim. A caverna afastada mais parecia um sepulcro. Olhava a estrada a perder de vista e suspirava. De repente ouviu-se um grito. Abel, era Samuel que lhe levava alimento. Abel, se tiveres fé, serás feliz. Eu fui curado. Esse rabi que veio à cidade é o Messias, Filho de Deus. Vou te levar lá. Estás louco? Sou um desgraçado. Serei apedrejado. Mas acabou indo. Samuel foi à frente contar a Jesus a triste história de ambos. Foste muito bom com ele, por isso a graça te alcançou. Quem ama merece tudo de Deus. Abel, afinal, veio e se lançou na relva. Se queres, podes me limpar. As lágrimas desciam pelos olhos vazados. Jesus olhou o velho devorado nas entranhas, mas uma santa caridade poderia suportar a repugnância do mau cheiro. Colocou a mão em sua cabeça. Fica limpo. Eu quero. E ser bom e não pequeis mais. Pediu que não falasse nada, mas a notícia se espalhou. Ao voltar aos vilarejos, Jesus foi saudado efusivamente pelos discípulos. Estavam saudosos e sem saber o que fazer com os pobres aglomerados há dias no pomar. Fizeram o que podiam, mas faltava-lhes alimento. A pesca andava bastante fraca. Tinha gente na cabana de pesca, na praia, no pomar e até no meio da estrada. Crianças vieram correndo abraçá-lo. Outras correram espalhar a notícia. No salão de apetrechos de pesca, Pedro amontoou tudo e pôs à disposição de Jesus. 5 fariseus prepotentes foram abrir o caminho e se ajoelharam na primeira fila.
Jesus procurou ficar entre os pequeninos e, com a coroa de rostinhos levantados, começou recitando o Salmo de Davi, que falava de um jardim cultivado pelo Pai. E tornou-se sério no final. Ah, meu jardim, pouco inferior ao celeste, onde as criaturas poderiam povoar em santidade. Mas o inimigo semeou espinhos e invadiu a terra inteira. Já não há jardim, mas mato, onde se aninham terríveis serpentes venenosas. Contudo, o filho predileto do Pai encontra seu alimento celestial nas crianças. Eis meus lírios. Não há em nenhum jardim do mundo tão rico e belos lírios que valha um desses inocentes pequeninos. Ó homens e mulheres de Israel, e vós, grandes pelo senso ou pelo cargo, ouvi-me. Estais aqui porque quereis me conhecer e amar. Não sabeis qual é a primeira condição para serdes meus. Tomai a estes como exemplo, porque há neles tanto poder e fascínio, porque eles têm Deus e sabem amar, sabem viver neste amor. Sede simples, puros, amorosos, sinceros e carentes. Não há sábio maior do que o menor destes, cuja alma é de Deus. A paz estejam convosco. Jesus terminou sem poder se mexer. Mestre, gritou Pedro, tenho um doente aqui que não aguenta mais. Mando voltar amanhã? Não. Fazei que o desçam pelo teto. A multidão abriu caminho. Os amigos os levaram com a maca e o desceram pelo teto. O coitado chorava de medo. Tivestes fé, homem? Os que te trouxeram também. E te digo, teus pecados estão perdoados. O homem não entendeu nada. Uma agitação se formou, e os fariseus riam e debochavam. Jesus reagiu. Pensais que é mais fácil perdoar do que curar? Pois afirmo que ele precisava muito mais de cura interior que a exterior. Mas para que saibais que o Filho do Homem tudo pode sobre a carne e sobre a alma, eu lhe digo, levanta-te, pega a tua cama e anda. Vai e não peques mais. O homem pôs-se de pé e atirou-se aos pés de Jesus. Estava livre de sua maca, chamada droga ou qualquer outra dependência. Em seguida, uma mãe, com o seu bebê à morte, conseguiu se aproximar. Jesus o colocou sobre o seu coração. Depois levou-o próximo à boca. Ao afastá-lo, seu rostinho já estava curado e os olhinhos vivos e curiosos. Pega-o, mãe. Sê boa e feliz. Após a bênção, o povo se afastou, meio a contragosto. Jesus disse, Simão, vamos lançar as redes. Pedro estava exausto e não queria ouvir falar de pesca. Tinha tentado a noite inteira e nada. Pedro, escuta os que te amam. E para não desobedecer, foram sem ânimo. Fizeram um círculo e lançaram as redes. Em poucos minutos, ouviram estranhos solavancos. Assustados, Pedro chamou João e Tiago na outra barca. Começaram a içar. Subiram tantos peixes que quase afundaram pelo excesso de peso. Era demais. Durante a manobra, Pedro não pensou em nada, mas ao chegar à praia, caiu em si. Ajoelhou-se. Senhor, afasta-te de mim. Não sou digno de estar perto de ti. Levanta-te e segue-me. De agora em diante, serás pescador de homens, e contigo teus companheiros.
20. Pedro e André entregaram os negócios ao cunhado. João e Tiago deixaram tudo nas mãos de Zebedeu, o pai. Largaram o mundo e o seguiram. A Igreja de Cristo nascia como um embrião. Próximo capítulo. Judas de Queriote.